livro Sem Filtro. Em seu último ano em Stanford, entre a Odeo e o Google, Systrom trabalhou para ganhar um pouco de dinheiro servindo expresso no Café Del Dodge, na University Avenue, em Palo Alto. Um dia, Zuckerberg foi àquele estabelecimento e ficou confuso ao encontrar o aluno que tentara recrutar trabalhando em um café. Já naquela época, o CEO não ficava à vontade diante da rejeição, e sem jeito fez o pedido e foi embora. TheFacebook.com, agora chamado simplesmente de Facebook, acabou lançando fotos em outubro de 2005 sem a ajuda de Systrom. A invenção de marcar amigos em fotos, acrescida 2 meses depois, provou ser ainda mais proveitosa para a empresa. As pessoas que ainda não estavam usando o Facebook subitamente começaram a receber alertas por e-mail dizendo que fotos de seu rosto estavam aparecendo no site e ficavam tentadas a clicar para vê-las. Essa se tornou uma das manipulações mais importantes do Facebook para fazer com que mais pessoas usassem a sua rede social, apesar da manobra ser meio assustadora. Systrom sentiu que estava perdendo uma oportunidade. Mais de 5 milhões de pessoas já usavam Facebook, e ele se deu conta de que estava errado sobre a trajetória da startup. Tentou voltar atrás e começou procurando um dos funcionários abaixo de Zuckerberg que cuidavam de produtos, mas a pessoa parou de responder seus e-mails. E ele supôs que isso significava que eles não estavam interessados. A equipe da Odeo, da qual Dorsey era o CEO, estava lançando um novo produto de atualização de status chamado Twitter, pronunciando-se Twitter, o que a gente conhece. Systrom havia mantido contato e usava o site com frequência para dar apoio aos seus amigos e ex-colegas, postando com frequência. Então ele postava sobre o que cozinhava, bebia, ouvia, mesmo que só texto fosse permitido. Um dos sujeitos da Odeo disse a ele que, no futuro, celebridades e marcas do mundo todo usariam o site para se comunicar. Eles estão loucos, pensou Systrom. Ninguém vai usar isso. Ele não conseguia imaginar que utilidade teria. De qualquer maneira, não tentaram contratá-lo de novo. A maioria das pessoas nunca tem a chance de trabalhar em uma empresa icônica em seus primórdios, e Systrom desperdiçou 2 oportunidades, com o Facebook e com o Twitter, optando por fazer algo muito menos arriscado. Para ele, depois de se formar em Stanford em administração e engenharia, entrar para o Google era basicamente como ir para a faculdade. Ele teria um salário de cerca de $60 mil por ano, insignificante em comparação com a riqueza que o Facebook lhe proporcionaria, mas representaria um curso intensivo na lógica do Vale do Silício. Fundado em 98, o Google começou a negociar em mercados públicos em 2004, produzindo milionários o suficiente para tirar o Vale do Silício do seu mal-estar, do mal-estar causado pelo fiasco das .com. Quando o Systrom entrou, em 2006, a empresa tinha quase 10 mil funcionários. O Google, muito mais funcional e estabelecido que a minúscula Odeo, era liderado principalmente por ex-alunos de Stanford, que tomavam decisões baseadas em dados. Era a cultura que levara a responsável para a página inicial, Marissa Mayer, que mais tarde se tornou a CEO da Yahoo, a realizar o famoso teste de 41 tons de azul para descobrir qual daria aos hiperlinks da empresa a maior taxa de cliques. Um tom de azul levemente arroxeado venceu os tons mais esverdeados, ajudando a aumentar a receita em $200 milhões ao ano. Mudanças aparentemente insignificantes podem fazer uma enorme diferença quando aplicadas a milhões ou bilhões de pessoas. A empresa de buscas fez milhares de testes como esse, conhecidos como testes A/B, que mostram uma experiência de produto diferente para diferentes segmentos da base de usuários. No Google, imaginava-se que todos os problemas tivessem uma resposta correta, que poderia ser determinada por meio de análise quantitativa. Os métodos da empresa faziam Systrom recordar os meninos prodígios de sua turma de ciências da computação, tentando fazer algo excessivamente complicado para impressionar. Dessa maneira, era fácil resolver o problema errado. Se os funcionários do Google tivessem estudado fotografia, por exemplo, poderiam ter como objetivo fazer a melhor câmera, em vez de tornar a fotografia mais impressionante.
Charlie teria ficado espantado. Systrom achou mais emocionante quando os funcionários do Google abandonaram os métodos definitivos e passaram a seguir a intuição. O trabalho dele era escrever material de marketing para o Gmail. A equipe tentava descobrir como fazer os usuários acessarem seus e-mails mais depressa. A solução foi criativa. Assim que uma pessoa acessasse o gmail.com, o Google começaria a baixar os dados da caixa de entrada enquanto ela digitava a senha. E ao fazer o login, alguns e-mails já estariam prontos para ser lidos, proporcionando uma melhor experiência do usuário sem exigir uma conexão mais rápida com a internet. O Google não estava interessado em deixar Systrom fabricar produtos, já que ele não possuía diploma em ciências da computação. Ele estava tão entediado escrevendo material de marketing que começou a ensinar um colega mais novo a fazer latte art com as suas máquinas corporativas de café expresso. Mais tarde, ele passou a integrar a equipe de negócios do Google, observando como a gigante da tecnologia cortejava e depois adquiria empresas menores. Ele fazia apresentações em PowerPoint, analisando metas e oportunidades de marketing. Havia apenas um problema. Em 2008, a economia dos Estados Unidos entrou numa crise devido às inadimplências das hipotecas, e a Google não estava comprando nada. O que devo fazer? Perguntou Systrom a um dos seus colegas. Bem, acho que você deve ir jogar golfe, sugeriu um colega. Sou novo demais para jogar golfe, decidiu Systrom. Era hora de seguir em frente. E aos 25 anos, Systrom havia aprendido um pouco sobre como o Facebook focava o crescimento, como o Twitter era incompleto e como o Google era acadêmico e processual. Ele estava apto a conhecer seus líderes e o que os motivava, o que acabava com seu manto de mistério. Do lado de fora, parecia que o Vale do Silício era administrado por gênios. Por dentro, ficava claro que todos eram vulneráveis como ele, descobrindo isso à medida que avançavam. Systrom não era um nerd, nem um exímio programador, nem um analista quantitativo, mas talvez também não estivesse mais bem qualificado para ser um empreendedor. Ainda avesso a correr riscos, começando algo sem ganhar salários, ele arranjou um emprego como gerente de produtos em uma pequena startup chamada Nextstop, responsável por um site em que as pessoas compartilhavam dicas de viagem. Enquanto isso, nas noites e nos fins de semana, nos cafés, ele tentava desenvolver uma nova habilidade: criar aplicativos móveis. Os cafés de São Francisco, em 2009, estavam cheios de pessoas como Systrom, fazendo coisas paralelas, apostando que os telefones celulares inaugurariam a próxima corrida de ouro da tecnologia e com uma oportunidade muito maior que a Web 2.0. Depois que a Apple lançou o iPhone, em 2007, os smartphones começaram a mudar a maneira como se via o ato de estar conectado. A internet não servia mais apenas para a realização de tarefas, como checar e-mails ou pesquisar no Google. Passara a ser algo que podia se enredar na vida normal, visto que era carregada no bolso. Os desenvolvedores já podiam oferecer tipos completamente novos de software, que podiam ir aonde quer que as pessoas fossem. Grandes serviços na web, como o Facebook e o Pandora, estavam entre os aplicativos mais populares na primavera de 2009, bem como ferramentas inovadoras como o Bikini Blast, que oferecia imagens de fundo picantes para os celulares, e o iFart, um aplicativo que imitava vários sons de flatulência, dependendo do botão que se pressionasse. A corrida dos aplicativos foi um alvoroço, liderada por homens e mulheres de 20 e poucos anos em São Francisco, que lançavam ideias ao público para ver o que ia pegar. Systrom achava que o que lhe faltava em habilidade técnica, ele não sabia como criar um aplicativo, por exemplo, muito menos em para um aparelho celular. Mas isso podia ser compensado com sua relativa diversidade de gostos, o que esperava que o ajudasse a ter ideias mais divertidas e interessantes para pessoas comuns. Estava aprendendo a desenvolver praticando da mesma maneira que aprendera a ser DJ, ou a desenhar folhas na espuma do café com leite, ou a se tornar um fotógrafo melhor.
Systrom criou algumas ferramentas aleatórias, como um serviço chamado Dist, para que as pessoas classificassem refeições, em vez de restaurantes. Seu amigo de Stanford, Gregor Hochmoff, ajudou-o a desenvolver uma ferramenta para rastrear na web menus de restaurantes, a fim de que os usuários pudessem buscar um ingrediente, por exemplo, atum. E todos os lugares em que fosse serviço atum surgiriam na tela. Naquele mesmo ano, mais tarde, Systrom criou algo chamado Bourbon, em homenagem ao whisky Bourbon, de Kentucky, que ele gostava de beber. O site mobile era perfeito para a vida social urbana de Systrom, permitindo que as pessoas informassem onde estavam e aonde pretendiam ir, para que seus amigos pudessem encontrá-las. Quantas mais vezes um usuário saísse, mais prêmios virtuais receberia. As cores de fundo eram marrom e vermelha, esquema pouco atraente, como uma garrafa de bourbon com um lacre de cera vermelha. Para adicionar uma foto à postagem, era necessário enviá-la por e-mail. Não havia outra maneira técnica de fazer isso. Ainda assim, foi uma ideia boa bastante para entrar na corrida dos aplicativos do Vale do Silício. Em janeiro de 2010, determinado a fazer o seu pitch e justificar sua saída da Next Stop, Systrom foi a uma festa para uma startup chamada Brunch, no Mandrone Art Bar, no bairro de Panhandle, em São Francisco. Haveria um exame de investidores de risco, principalmente por causa dos já bem-sucedidos executivos da Brunch, Katerina Fake, cofundadora da Flickr, um site de armazenamento e compartilhamento de fotos vendido ao Yahoo por $35 milhões em 2005. E Chris Dixon, que vendera uma empresa de segurança cofundada por ele em 2006. Durante os coquetéis, Systrom conheceu dois importantes VPs seus talões de cheques. Mark Andreessen, cofundador da Netscape, que comandava a Andreessen Horowitz, uma das empresas de capital de risco do momento no Vale, e Steve Anderson, que dirigia uma agência de investimentos, que se encontrava em fase inicial e era muito mais discreta, chamada de Baseline Ventures. Anderson gostou do fato de Systrom, com Stanford e Google em seu currículo, e uma personalidade confiante, ainda não ter investidores para suas ideias de aplicativo mobile. Ele gostava de ser o primeiro a perceber algo, então tomou emprestado o celular de Systrom para mandar um e-mail para si mesmo acompanhar. A partir daí, os dois que se encontraram a cada 2 semanas no Groove, na Chestnut Street, e pediam um cappuccino e conversavam sobre o potencial do bourbon. Apenas algumas dezenas de pessoas usavam o programa de Systrom, seus amigos e os amigos dele. Ele disse que precisava de cerca de $50 mil para começar a torná-lo uma empresa de verdade. E interessado na oportunidade, mas com uma condição. O maior risco é que você é o único fundador, observou Anderson a Systrom. Normalmente, eu não invisto em fundadores únicos. Ele argumentou que, sem outra pessoa no topo como ele, ninguém lhe diria quando estivesse errado, nem precisaria para melhorar suas ideias. Systrom disse que concordava e que disponibilizaria no contrato 10% do direito de propriedade para um eventual cofundador. Foi assim que começou a empresa que se tornaria o Instagram. Hochmoff, amigo de Systrom, que também gostava de brincar com aplicativos, era a pessoa óbvia com quem construir uma empresa. Mas ele estava feliz no Google. Por que não fala com Mike? Sugeriu Hochmoff. Mike Krieger era outro aluno de Stanford, de uma turma 2 anos abaixo da dele, que Systrom conhecia da Irmandade de Mayfield. Conheceram-se anos antes, em um evento de networking em Mayfield, no qual Krieger, após ler Odeio, no crachá de Systrom, perguntou-lhe como era essa empresa. E depois Krieger desaparecera por um tempo para concluir seu mestrado em sistemas simbólicos, o famoso programa de Stanford para entender a psicologia da interação entre humanos e computadores.
Sua tese foi sobre a Wikipedia, que havia conseguido cultivar uma comunidade de voluntários para atualizar e editar sua enciclopédia online. Em 2010, ele trabalhava na Meebo, um serviço de mensagens instantâneas. Systrom gostava bastante de Krieger, bem-humorado e equilibrado, estava sempre sorrindo e era um engenheiro muito mais experiente que ele. Krieger tinha cabelos castanhos lisos e compridos, um rosto oval sempre barbeado e óculos retangulares. Recentemente, aos fins de semana, Systrom e Krieger se encontravam em um café em São Francisco chamado Coffee Bar, onde trocavam feedback sobre projetos paralelos e conselhos. Krieger foi um dos primeiros a testar o Bourbon e gostou porque incluía mídia visual, não só atualizações de status. Krieger, assim como Systrom, não fazia ideia de que acabaria no mundo das startups. Ele crescera no Brasil, com passagens ocasionais por Portugal e Argentina, uma vez que seu pai trabalhava numa empresa de bebidas chamada Ciagram. Ele também gostava de música e sabia tocar violão de 12 cordas. No ensino médio, interessava-se por design de sites, mas nunca conhecera nenhum empreendedor de tecnologia. Ao chegar aos Estados Unidos, em 2004, para cursar a Stanford, Krieger rapidamente percebera que esse setor poderia ser bom para ele. O plano de Krieger era começar na Meebo, uma empresa de médio porte, e depois passar para uma empresa menor e mais desafiadora. E, por fim, fundar a sua própria, alguns anos depois, quando já soubesse o suficiente. Enquanto isso, nos cafés, ele se aventurava no desenvolvimento de aplicativos para iPhone. O primeiro que ele criou, com a ajuda de um talentoso amigo designer, chamava-se Crime Desk SF, que juntava dados de registros públicos sobre crimes em São Francisco com uma ferramenta de câmera para observar o mundo real e ver o que havia acontecido nos arredores. Eles dedicaram muito tempo a deixá-lo bonito, mas infelizmente ninguém queria usá-lo. Krieger havia dito a Systrom que estaria disposto a ajudar se o amigo precisasse de uma mão com a Bourbon. Após o investimento de Anderson, Systrom disse a Krieger que a ideia estava se transformando em uma empresa de verdade, com responsabilidades financeiras, então por isso lhe perguntou se ele não queria ser oficialmente o seu cofundador. Krieger falou que estava interessado. Parecia óbvio para ele poder trabalhar em São Francisco, em vez de ir para o sul, até a Meebo, no Vale. Poderia ajudar a construir algo da bacana recém-criada área de aplicativos móveis, e com aquele sujeito com quem já gostava de conversar. Krieger costumava ter fortes pressentimentos ao tomar decisões importantes, mas sempre tentava ser estratégico para convencer os outros. Nesse caso, ele sabia que seus pais, em São Paulo, Brasil, ficariam preocupados por ele fazer uma escolha de carreira de forma tão impulsiva e com vistos de imigrante. Então, de modo que lhes apresentou a ideia por partes. Acho que seria interessante entrar em uma nova startup, disse-lhes, como se fosse algo que poderia realizar de um dia para o outro, se encontrasse uma oportunidade certa ou algo assim. Alguns dias depois, ele ligou de novo. Conheci um sujeito interessante e ele explicou quem era Systrom e no que estava trabalhando. No fim da semana, ele por fim telefonou para lhes dizer que, depois de muita pesquisa, havia decidido ser cofundador da empresa de Systrom, Bourbon. Seus pais, com a impressão de que o filho pensara bem antes de fazer a escolha, o apoiaram. A próxima entidade a convencer foi o governo dos Estados Unidos. Em janeiro de 2010, Krieger contratou um advogado de imigração com experiência em vistos brasileiros, embora a maioria de seus clientes anteriores fossem cabeleireiros. Ele preparou a papelada para transferir seu visto de trabalho para Bourbon. Os funcionários do governo que estavam analisando seu caso viram que a Bourbon havia levantado dinheiro, mas estavam desconfiados. Cadê o plano de negócios? Claro que não. Os investimentos que lhes permitiria fazer o mesmo que o Facebook,
tentar transformar seu produto em parte de um hábito diário para seus usuários, antes de tentar ganhar dinheiro com ele. Mas Krieger e Systrom não podiam dizer isso. Informaram ao governo que planejavam um dia ganhar dinheiro com um tipo de sistema de cupons para bares, restaurantes e lojas que as pessoas frequentariam espalhando-os para os seus amigos. Explicaram que entre seus concorrentes estavam o Foursquare e o Gowalla, também fornecendo um gráfico que previa que teriam provavelmente 1 milhão de usuários no terceiro ano. Eles mesmos riam diante dessa improvável possibilidade. Enquanto esperavam para saber se teriam respaldo legal para trabalhar juntos na Bourbon, Krieger e Systrom tentaram testar se realmente gostavam de trabalhar em equipe. Então passaram algumas noites no Farley's, um café da Pot Hero Hill, que expunha nas paredes o trabalho dos artistas locais. Eles programaram joguinhos que nunca seriam lançados, inclusive um baseado no dilema do prisioneiro, uma teoria política dos jogos que explica que as pessoas racionais podem não cooperar, mesmo quando deveriam. Foi divertido, mas não era o Bourbon. Meses se passaram e Krieger entendeu que Systrom estava gastando seu dinheiro, retardando seu progresso, sem um fim claro para aquela espera. Krieger passava horas lendo as leis de imigração e era obcecado por histórias de terror postadas em fóruns na internet. Kev, talvez você devesse escolher outro cofundador, sugeriu Krieger. Não, quero trabalhar com você, respondeu Systrom. Nós vamos resolver isso. Systrom já vira um número suficiente de startups cujo relacionamento entre os cofundadores era tóxico. Por isso, sabia como era raro encontrar alguém em quem pudesse confiar. Os fundadores do Twitter, por exemplo, estavam sempre tentando minar um ao outro. Dorsey não era mais CEO da empresa. Os funcionários haviam reclamado que ele recebia os créditos por todas as ideias e sucessos do Twitter e evitava a gestão de pessoas. Ele fazia intervalos para aulas de hot yoga e costura. Você pode ser costureiro ou CEO do Twitter, disse Ev Williams, segundo o livro de Nick Bilton, A Eclosão do Twitter. Mas não pode ser os dois. Em 2008, Williams conversou com o conselho do Twitter para assumir o cargo expulsando Dorsey. A história do Facebook era ainda mais dramática. O cofundador Eduardo Saverin, que começou a ficar de fora das decisões da empresa quando a equipe se mudou para Palo Alto, em 2005, congelou a conta bancária do Facebook, o que pode ter sido o verdadeiro motivo pelo qual o cartão do Zuckerberg não foi autorizado naquela sua primeira refeição com Systrom. Os advogados de Zuckerberg planejavam uma transação financeira complicada para diluir a participação acionária de Saverin, incitando uma ação judicial a uma dramática adaptação de Hollywood da história, o filme A Rede Social, lançado no final de 2010. A tradição dos fundadores do Vale do Silício era de agressividade, ambição, controle, falta de motividade. Krieger era um bom ouvinte, um parceiro atencioso, um trabalhador esforçado e, depois de todos os testes que fizeram juntos, um bom amigo. Systrom não arriscaria fazer parceria com mais ninguém. Fim, na página 37.